A zombaria do Conselho e a agitação de uma relíquia. Na grande extensão do Museu Militar do Conselho Galáctico, reuniram-se representantes de toda a galáxia, as suas vozes ecoando no salão cavernoso. O museu, um testemunho da miríade de civilizações que outrora percorreram as estrelas, exibia uma coleção de relíquias de diferentes épocas. Entre esses artefatos estava o indomável culto humano maltratado, cujo salão outrora orgulhoso agora é espelhado pelo tempo em cicatrizes de batalha. Enquanto os representantes vagavam entre as exposições, suas risadas enchiam o ar. Eles olhavam para o indomável com uma mistura de desdém e diversão. Kran, o diplomata Valgan com ar de superioridade, liderou o passeio. Seus olhos laranja brilharam com um fiapo zombeteiro enquanto ele gesticulava em direção ao navio. Veja, disse Kran com um sorriso malicioso, um exemplo curioso das primeiras tentativas da humanidade de guerra espacial. Observe a falta até mesmo de proteção energética básica e daqueles mísseis de propulsão química rudimentares. Os dignitários riram, suas vozes carregando um inconfundível tom de escárnio. Nathan Allen, um historiador especializado na exploração espacial humana, estava entre eles. Seus punhos cerrados ao lado do corpo, realmente contendo sua raiva. Como descendente distante do comandante original do Indomável, ele conhecia intimamente a história do navio. Ele entendeu o brilho e a engenhosidade por trás de seu design. Ele resistiu a inimigos muito superiores, um testemunho da resiliência e determinação humanas. Apesar da sua frustração, Nathan optou por permanecer em silêncio. A humanidade, sendo o membro mais novo e júnior do Conselho Galáctico, não podia permitir-se provocar um incidente diplomático. Sua espécie era vulnerável e qualquer passo em falso poderia comprometer a posição da Terra na galáxia. Ainda assim, Nathan não pôde deixar de desejar que o Indomável pudesse voltar à vida e mostrar a esses alienígenas arrogantes o que uma nave humana poderia fazer. De repente, o som agudo de um alarme cortou a calma do museu. O som reverberou nos cascos metálicos dos navios expostos, chamando a atenção de todos. Um oficial de segurança do Conselho Galáctico irrompeu na sala, sua pele verde vibrando com urgência. Embaixadores, temos uma situação de emergência, ele ofegou. Uma frota de ataques Ortat acabou de sair do hiperespaço, no limite do sistema. Eles estão indo direto para a estação. Os olhos de Crown se arregalaram, sua arrogância anterior desaparecendo. Você os saudou? Ele exigiu. O oficial balançou a cabeça, sua expressão sombria. Eles estão ignorando todos os gritos. Nossa frota de defesa está lutando para responder, mas foram pegos de surpresa durante a manutenção programada. Talvez não consigamos contê-los. O pânico varreu a sala. Os Ortat, conhecidos por sua barbárie e recusa em ingressar no Conselho Galáctico, eram famosos por ataques e saques. A sua crueldade era lendária e o seu desrespeito pela guerra civilizada tornou-se num inimigo formidável. À medida que o caos se desenrolava ao seu redor, a mente de Nathan disparou. Ele sabia que se os Ortat rompessem a estação, e possivelmente a Terra, estaria em grave perigo. Uma ideia começou a se formar na mente de Nathan. Ele abriu caminho através da multidão até chegar a Kran. O diplomata Valken, agora exausto e gritando ordens para seu comunicador, virou-se para ele com uma carranca. O que você quer, humano? Você não vê que estamos no meio de uma crise? Nathan se manteve firme, encontrando o olhar de Kran com um olhar determinado. Eu tenho uma proposta. A Indomável pode ser velha, mas ainda tem dentes. Deixe-me levá-la até lá e ganhar algum tempo até que sua frota de defesa possa chegar aqui. Kran olhou para ele incrédula antes de cair na gargalhada. Você deve estar brincando. Aquele antigo Hulk não é páreo para uma frota de ataques Ortat. Seria suicídio. Nathan não vacilou. Ele deu um passo mais perto, sua voz baixa, mas firme. Com respeito. Embaixador, você subestima a engenhosidade e a bravura humanas. O Indomável enfrentou probabilidades piores e saiu vitorioso. No momento, ela é o único navio entre você e um grupo de embarque de Ortat. O rosto de Kran se contorceu com emoções conflitantes. Ele olhou para o Indomável, o navio do qual zombara momentos antes. Outra explosão abalou a estação, apenas derrubando-o.
Os alarmes soaram e a sala se encheu de gritos de pânico de dignitários. Kran cerrou os dentes. Multar. Ele retrucou, virando-se para Nathan. Eu vou com você. Não confio em um humano para lidar com isso sozinho. Nathan assentiu, uma onda de alívio tomando conta dele. Ter alguém familiarizado com as modernas táticas de combate espacial só ajudaria. Siga-me, disse ele, já caminhando em direção ao Indomável e correndo. Ao embarcarem no navio, Nathan foi recebido por sua pequena tripulação, reunida às pressas pela equipe do museu. Seus rostos eram uma mistura de medo e determinação. Nathan rapidamente os informou sobre a situação. A Indomável pode ser velha, explicou ele, mas ela tem alguns truques na manga. Seu transporte é feito de uma liga rara que é incrivelmente durável e resistente ao tipo de armas que os Zortat usam. Não é tão avançado quanto os escudos de energia modernos, mas vai aguentar. Crown, amarrando-se em um assento na ponte, ergueu uma sobrancelha. E o dispositivo de camuflagem? Nathan assentiu. Sim, eu sei que a tecnologia é proibida agora, mas o Indomável foi construído em uma época diferente. O navio ganhou vida enquanto seus motores antigos rugiam. Nathan sentiu um arrepio percorrer seu corpo ao sentar-se na cadeira do capitão. O Indomável emergiu do hangar do museu, a vastidão do espaço preenchendo a tela. Apesar de tudo, Crown ficou impressionado com a eficiência da tripulação humana enquanto se preparava para a batalha. Eles podem estar usando tecnologia desatualizada, mas conheciam seu navio por dentro e por fora. Nathan traçou um curso em direção à frota Zortat que se aproximava e ativou o dispositivo de camuflagem. O Indomável brilhou e desapareceu de vista. Aqui está o plano. Nathan disse, sua voz calma e firme. Usamos a capa para chegar perto e depois batemos neles com força e rapidez. Visamos seus motores e armas, tentamos desativar o máximo de navios que pudermos. Só precisamos mantê-los ocupados até a chegada da frota de defesa. À medida que se aproximavam da frota Zortat, a tensão na ponte era palpável. Nathan respirou fundo, sua mão pairando sobre os controles da arma mais poderosa da nave. Um enorme canhão ferroviário capaz de acelerar um projétil a uma fração da velocidade da luz. Tudo bem, pessoal, ele disse, estreitando os olhos. Vamos mostrar a estes Zortat o que uma nave humana primitiva pode fazer. O Indomável brilhou à vista, bem no coração da formação Zortat. As naves alienígenas lutaram para reagir, suas tripulações foram pegas de surpresa pelo súbito aparecimento da nave humana. Os dedos de Nathan voaram pelos controles, seus olhos fixos na tela de mira. O canhão ferroviário zumbia com força, seu cano brilhando em um vermelho fosco. Ele bateu a mão no botão de disparo e a nave fechou quando a arma disparou. O recuo reverberou pelo casco. Na tela de visualização, o projétil, uma bala de metal superdenso, foi lançado em direção à tampa da nave Zortat. Ele rasgou os escudos da nave alienígena, abrindo um buraco em seu centro. Explosões secundárias eclodiram e o navio tombou, liberando atmosfera e detritos. Aplausos explodiram na ponte do Indomável. Nathan se permitiu um sorriso feroz, enquanto procurava seu próximo alvo. Os Zortat estavam se recuperando do choque inicial, suas naves movendo-se para cercar o intruso humano. Feixes de energia e mísseis dispararam em direção ao Indomável, mas o antigo casco manteve-se forte. Nathan sentiu uma onda de orgulho. O velho navio ainda estava onde era importante. De repente, um console explodiu em uma chuva de faíscas. Luzes de alerta piscaram e mais sistemas começaram a falhar. Nathan amaldiçoou baixinho. As defesas da Indomável estavam aguentando por enquanto, mas suas capacidades ofensivas eram severamente limitadas. Eles não conseguiram manter esse nível de combate por muito tempo. A voz do Capitão Kran cortou o caos. Estou monitorando as comunicações Zortat. Eles estão pedindo reforços. Nós temos de chamar a atenção, mas agora estamos realmente em apuros. A mente de Nathan disparou. A Indomável, apesar de sua resiliência, não poderia esperar vencer todo o poder de uma frota Zortat. Mas talvez eles não precisassem vencer. Talvez eles só precisassem ganhar tempo e manter os alienígenas focados neles.
Uma ideia formada, uma aposta desesperada. Ele se virou para seu oficial de comunicações. Abra um canal em todas as frequências. Certifique-se de que o Zortat possa ouvir isso. O oficial assentiu, as mãos voando sobre os controles. O canal foi aberto. Nathan respirou fundo e falou, com a voz firme e cheia de confiança. Este é o capitão Nathan Allen da Yartip Indomável. Enfrentamos a frota Zortat e os colocamos em fuga. Qualquer navio ao alcance, sua ajuda é solicitada. Venha e junte-se à caça. Ele desligou, recostando-se na cadeira. Cran olhou para ele incrédulo. Você está louco? Não há outras naves ao alcance e agora os Zortat sabem que estamos sozinhos. Nathan encontrou seu olhar com um pequeno sorriso. Eles não sabem disso. E mesmo que suspeitassem, agora sabem que uma única nave humana antiga é uma ameaça para eles. Isso deve ferir o orgulho deles. Aposto que eles estarão mais focados em nos derrubar do que em continuar o ataque à estação. Crown balançou a cabeça, mas havia um brilho de compreensão em seus olhos. Você está jogando um jogo perigoso, capitão. Nathan assentiu. Eu sei, mas é o único jogo que temos. À medida que as naves Zortat se aproximavam, o Indomável continuou a liberar sua fúria, com seu canhão elétrico disparando com precisão implacável. A batalha continuou, o resultado incerto. Mas naquele momento, Nathan sabia que, apesar das probabilidades, eles estavam fazendo tudo o que podiam para proteger seus aliados e no tempo necessário para a frota de defesa chegar. Segredos revelados e a relíquia caída. À medida que a batalha com a frota Zortat continuava, o Indomável sofreu grandes danos. Nathan e Cran lutaram lado a lado, seus esforços mal conseguindo conter o avanço das forças alienígenas. Os sistemas do antigo navio estavam sob pressão e a tripulação trabalhou incansavelmente para manter o navio operacional. De repente, uma explosão sacudiu a ponte e as luzes piscaram. O coração de Nathan afundou ao perceber que o dispositivo de camuflagem do Indomável havia sido gravemente danificado. O navio agora estava visível para a frota Zortat e o fogo se intensificou. A voz de Cran era sombria quando ele apontou para o vermelho no painel de controle. Perdemos nossa capacidade de camuflagem. Eles vão nos separar agora. Nathan cerrou a mandíbula. Precisamos mantê-los distraídos. Empurre para frente. Não podemos deixá-los se reagrupar. Enquanto lutavam desesperadamente, Nathan notou algo estranho nos sensores, um sinal fraco vindo de um antigo compartimento de armazenamento nas profundezas do Indomável. Era um antigo farol de socorro, uma relíquia de uma época esquecida. Nathan sabia que esse sinal poderia ser uma armadilha, mas também poderia ser algo valioso. Cran, Nathan gritou, preciso que você me dê cobertura. Vou verificar uma coisa. Cran olhou para ele, uma mistura de ceticismo e admiração relutante em seus olhos. Tenha cuidado, humano. Nathan percorreu a nave, iluminado pelas luzes vermelhas de emergência. Chegou ao compartimento de armazenamento e abriu a escotilha de acesso. Lá dentro, ele encontrou um armário antigo, com a superfície coberta de poeira. Ele o abriu e tirou um pequeno dispositivo antigo, um relé de comunicação usado durante os primeiros dias da exploração espacial. O dispositivo ainda estava funcional, sua tela ganhando vida. Os olhos de Nathan se arregalaram. Quando ele percebeu o que estava olhando. O dispositivo continha uma mensagem que havia sido codificada e deixada oculta por décadas. Ao decodificar a mensagem, Nathan descobriu algo surpreendente. Era uma transmissão de uma expedição perdida há muito tempo, detalhando um sistema de armas oculto que havia sido abandonado e deixado no Indomável. Era um poderoso canhão de energia, que poderia potencialmente mudar o rumo da batalha. O coração de Nathan disparou. Se ele pudesse ativar esta arma, isso poderia dar-lhes a vantagem que precisavam. Ele rapidamente comecei a trabalhar na integração dos controles da arma com os sistemas da nave. Era uma tarefa complexa e ele teve que confiar em esquemas antigos e em seu conhecimento do projeto do navio. De volta à ponte, a paciência de Cran estava se esgotando. Estamos sendo martelados aqui. Você vai voltar ou o quê? A voz de Nathan ecoou pelo interfone. Eu encontrei algo.
Um antigo sistema de armas que poderia ser a nossa salvação. Estou colocando online agora. O processo foi terrivelmente lento, mas a determinação de Nathan nunca vacilou. O sistema de armas entrou lentamente em operação, seus níveis de poder aumentando. Ao concluir os ajustes finais, ele se juntou a Kran na ponte. O novo sistema de armas do Indomável ganhou vida. Nathan apontou para o maior navio Zortat e disparou. Um enorme feixe de energia disparou, cortando as defesas da nave alienígena e fazendo-a explodir em uma bola de fogo espetacular. As outras naves Zortat vacilaram, sua coordenação foi interrompida pela súbita perda de sua nau capitânia. Com sua estrutura de comando em desordem, as naves Zortat restantes eram mais fáceis de controlar. A frota de defesa chegou bem a tempo de limpar os restos do grupo de ataque. A batalha foi vencida e a estação estava segura. Enquanto o Indomável voltava mancando para o museu, a tripulação estava exausta, mas vitoriosa. Os danos ao navio foram extensos, mas resistiram ao ataque Zortat. Nathan e Kran ficaram juntos, examinando o que se seguiu. Kran estendeu a mão para Nathan, sua arrogância anterior substituída por respeito genuíno. Você estava certo, capitão. A Indomável provou seu valor hoje. Talvez tenhamos subestimado o potencial da sua tecnologia antiga. Nathan apertou a mão de Kran, com um sorriso cansado no rosto. Às vezes não se trata apenas de tecnologia. É sobre as pessoas que o usam. Os dois se lavaram enquanto o Indomável era escoltado de volta ao hangar do museu. O navio provou mais uma vez o seu valor e o seu legado já não era visto como uma mera relíquia. Mostrou que mesmo a tecnologia mais desatualizada ainda poderia fazer a diferença diante de adversidades esmagadoras. Quando os reparos começaram e a tripulação avaliou os danos, Nathan sabia que a história do Indomável estava longe de terminar. O navio conquistou o seu lugar na história e as suas lições continuariam a inspirar as gerações futuras. Mas a jornada de Nathan estava longe de terminar. Ainda havia segredos a descobrir e desafios a enfrentar. O Indomável foi um símbolo do passado da humanidade, mas também foi um lembrete do potencial que havia no futuro. E enquanto houvesse batalhas a serem travadas e histórias a serem escritas, Nathan Allen estaria lá, pronto para enfrentar o que viesse a seguir. Ecos do passado e ameaças invisíveis. À medida que o Indomável voltava ao seu lugar no Museu Militar, as consequências do ataque a Zortat deixaram a sua marca nas exposições outrora imaculadas. Os danos foram extensos, mas o navio saiu vitorioso e sua tripulação foi aclamada como heróis. O Conselho Galáctico convocou uma reunião de emergência para discutir as implicações do recente ataque e para rever as suas estratégias de defesa. Nos dias que se seguiram, Nathan Allen foi convidado a falar na sessão do Conselho. A sala estava repleta de representantes de diversas espécies, todos reunidos para enfrentar a crise. O clima estava tenso e o ar estava denso com a urgência da situação. Nathan estava diante dos dignitários. Reunidos, seu uniforme ligeiramente desgrenhado, mas seu comportamento resoluto, Kran, sentado entre os membros do conselho, deu a Nathan um aceno de encorajamento. O diplomata Valken tornou-se um aliado inesperado e o respeito mútuo era evidente. Estimados membros do conselho, começou Nathan, com a voz firme, o recente ataque dos Zortat Raiders foi um alerta para todos nós. É claro que as nossas defesas atuais eram insuficientes para lidar com tal ameaça. O Indomável, embora ultrapassado, provou que tecnologias ainda mais antigas, quando utilizadas com habilidade e determinação, podem fazer a diferença. Os membros do conselho ouviram atentamente enquanto Nathan detalhava a batalha e a descoberta inesperada da arma escondida. Falou da necessidade de uma revisão abrangente das capacidades de defesa do conselho e da importância de integrar tecnologias mais recentes com sistemas mais antigos. No entanto, continuou Nathan, o ataque não foi apenas um ataque aleatório. Foi um movimento calculado pelos Zortat, e é provável que eles tenham mais planos em andamento. Não devemos apenas reforçar as nossas defesas, mas também considerar a possibilidade de novas incursões. Quando Nathan terminou a sua apresentação, o conselho começou a deliberar. As discussões foram animadas, com vários representantes defendendo um aumento do financiamento para projetos de defesa e uma reavaliação dos seus protocolos de segurança.
Ficou claro que a ameaça Zortert havia galvanizado o conselho para a ação. Nathan voltou ao museu, onde o Indomável estava passando por extensos reparos. Apesar das condições do navio, havia um sentimento de orgulho entre a tripulação. O Indomável provou o seu valor e o seu legado foi reafirmado. Uma noite, enquanto Nathan inspecionava o progresso do navio, Crown se aproximou dele. O diplomata Valkin tinha uma expressão séria no rosto. Capitão Allen, preciso falar com você em particular. Nathan conduziu Crown para um canto tranquilo do hangar, longe da agitação. O que você tem em mente, embaixador? Os olhos laranja de Crown estavam cheios de preocupação. Durante a reunião do conselho, acessei algumas informações restritas relacionadas aos Zortert. Parece que o ataque deles fazia parte de um plano maior, que envolve mais do que apenas pilhar os nossos recursos. A testa de Nathan franziu. O que você quer dizer? Crown olhou ao redor para garantir que estavam sozinhos antes de continuar. Os Zortert têm reunido aliados de fora da nossa galáxia conhecida, grupos que eram até então desconhecidos para nós. Estão a formar uma coligação com estas novas facções e o seu objetivo é desestabilizar o Conselho Galáctico. Os olhos de Nathan se arregalaram. Uma coalizão. Isso é muito mais perigoso do que ataques isolados. Coroa assentiu. Na verdade, os Zortert procuram explorar as divisões e fraquezas dentro do Conselho. Se tiverem sucesso, isso poderá levar ao caos e ao conflito generalizados. A mente de Nathan disparou. As implicações de tal coligação foram surpreendentes. A estabilidade de toda a galáxia pode estar em risco. O que podemos fazer para combater esta ameaça? Crown respirou fundo. Precisamos de reunir informações sobre estas novas facções e compreender as suas motivações e capacidades. Devemos também fortalecer alianças e melhorar a nossa cooperação interespécies. A abordagem actual do Conselho é reativa. Precisamos de uma estratégia proativa. Nathan concordou. Farei o que puder para ajudar na recolha de informações e no reforço de alianças, mas precisamos de agir rapidamente. Se os Zortert e seus aliados estiverem se preparando para um ataque maior, talvez não tenhamos muito tempo. Os dois começaram a traçar um plano. Nathan aproveitaria seu conhecimento dos sistemas indomáveis e suas conexões dentro das Forças Armadas Humanas para coletar informações. Crown usaria suas habilidades diplomáticas para fortalecer os laços com outros membros do Conselho e forjar novas alianças. Com o passar dos dias, Nathan e Crown trabalharam incansavelmente. Eles viajaram para vários planetas e estações espaciais, reunindo-se com autoridades e coletando dados. Seus esforços começaram a dar frutos à medida que descobriram informações valiosas sobre a coalizão Zortert e seus planos. Uma noite, enquanto analisava transmissões interceptadas dos Zortert, Nathan recebeu uma mensagem de um velho conhecido, um estrategista militar aposentado chamado Almirante Sarek. A mensagem era enigmática, mas urgente. Capitão Allen, tenho informações que podem mudar tudo. Encontre-me na base lunar imediatamente. Nathan e Crown viajaram para a base lunar, uma instalação isolada orbitando a Terra. Lá eles se encontraram com o Almirante Sarek, um veterano grisalho com reputação de usar táticas não convencionais. Almirante Sarek, Nathan o cumprimentou. Quais são as informações que você tem para nós? O rosto de Sarek estava marcado pela preocupação. Eu tenho analisado os padrões de comunicação dos Zortert e suas atividades recentes. Parece que eles estavam procurando por algo escondido nas profundezas de seu território. Acredito que seja uma arma ou talvez uma tecnologia que possa lhes dar uma vantagem significativa. Os olhos de Crown se estreitaram. Uma arma? Sabemos de que tipo? Sarek balançou a cabeça. Não precisamente. Mas se os Zortert estão procurando por isso, é provável que seja algo de grande valor estratégico. Devemos descobrir o que é e protegê-lo antes que possam usá-lo contra nós. Nathan assentiu. Qual é o nosso próximo passo? Sarek entregou a Nathan um disco de dados. Contém as coordenadas de uma instalação de Zortert que pode ser a chave para a compreensão de seus planos. Precisamos investigá-lo e determinar a natureza de sua busca.
Nathan e Crown estudaram as coordenadas, suas mentes fervilhando de possibilidades. Se eles conseguissem descobrir a natureza da busca dos Zorta, poderiam evitar que uma nova arma devastadora caísse em suas mãos. Com determinação renovada, Nathan e Crown se prepararam para sua próxima missão. Eles sabiam que o tempo era essencial e que o destino da galáxia poderia depender de sua capacidade de permanecer um passo à frente dos Zorta e de seus misteriosos aliados. Ao iniciarem a jornada, Nathan não pôde deixar de sentir uma sensação de urgência. O Indomável já havia provado seu valor, mas agora enfrentava uma ameaça que poderia mudar o curso da história. As relíquias do passado e os segredos do presente estavam interligados, e as escolhas que fizessem determinariam o futuro da sua galáxia. A caçada à arma oculta Nathan, Alan e Crown se prepararam para sua missão mais crítica até então. As coordenadas fornecidas pelo almirante Sarek apontavam para uma instalação remota de Zorta localizada em um cinturão de asteroides no limite de seu espaço conhecido. Havia rumores de que a instalação era fortemente fortificada e o ambiente era traiçoeiro. O Indomável foi reformado tanto quanto possível devido ao tempo limitado. Apesar da idade do navio, Nathan e sua tripulação estavam confiantes em suas capacidades. À medida que se aproximavam das coordenadas, o cinturão de asteroides assomava à frente, um campo caótico de rochas e detritos giratórios. Crown revisou o plano da missão. Precisamos abordar com extrema cautela. O cinturão de asteroides é uma defesa natural, mas também dificulta a navegação. Precisaremos usar os sistemas furtivos do Indomável para evitar a detecção. Nathan assentiu, entendendo. Vamos ter certeza de que todos os sistemas estão em ótimas condições e nos preparar para uma possível resistência. A tripulação trabalhou diligentemente e logo o Indomável estava pronto. A nave entrou no cinturão de asteroides, com seus sistemas furtivos ativados. A tripulação navegou pelo campo perigoso, contando com sensores avançados e manobras precisas para evitar colisões. Ao se aproximarem da instalação, Nathan ativou o dispositivo de camuflagem da nave. A instalação era uma estrutura enorme construída em um asteroide, com escudos de energia e torres defensivas examinando a área. Nathan respirou fundo. Precisamos encontrar uma maneira de entrar sem acionar suas defesas. Crown examinou o layout das instalações no display do navio. Há uma porta de acesso do outro lado da instalação. Parece ser menos cauteloso. Podemos tentar uma infiltração lá. O Indomável manobrou cuidadosamente para a posição, evitando os sensores da instalação. Nathan pilotou o navio até o porto de acesso, que levava a um túnel de manutenção. O dispositivo de camuflagem da nave garantiu que eles permanecessem sem serem detectados. Uma vez em posição, Nathan e Creon vestiram equipamentos furtivos. Prepararam-se para entrar na instalação através de uma pequena escotilha, tomando cuidado para não alertar os guardas estacionados do lado de fora. Dentro das instalações, o ar era frio e estéril. A instalação era um labirinto de corredores e salas cheias de tecnologia avançada e pessoal das Zorta. Nathan e Creon moviam-se silenciosamente, usando seu treinamento e equipamento para contornar as medidas de segurança. À medida que se aprofundavam nas instalações, encontraram uma série de terminais de dados. Creon usou sua experiência expertise para invadir o sistema, extraindo informações sobre as operações da instalação e os objetivos dos Zorta. De acordo com esses dados, Creon disse que os Zorta estavam procurando por um artefato antigo, algo que eles acreditam que lhes dará uma vantagem em seu conflito com o Conselho Galáctico. É conhecido como Relíquia do Eclipse. Os olhos de Nathan se arregalaram. A Relíquia do Eclipse. Já ouvi rumores sobre tal artefato, mas pensei que fosse apenas uma lenda. Creon assentiu. Parece que os Zorta encontraram provas credíveis da sua existência. Eles acreditam que está escondido em algum lugar desta instalação. A informação os levou a um cofre seguro dentro da instalação. Nathan e Creon se aproximaram da entrada do cofre, que estava fortemente vigiada. Eles precisavam encontrar uma maneira de contornar a segurança e obter acesso. Creon examinou o sistema de segurança. Posso substituir os códigos de acesso, mas isso levará alguns minutos. Precisamos garantir que não seremos interrompidos. Nathan montou um perímetro ao redor do cofre,
pronto para lidar com qualquer ameaça potencial. Enquanto Crayon trabalhava na operação de segurança, a tensão no ar era palpável. Finalmente, a porta do cofre se abriu com um chiado suave. Dentro do cofre, encontraram uma série de recipientes e caixotes, cada um meticulosamente etiquetado. Entre eles localizaram uma pequena caixa ricamente decorada, provavelmente a relíquia do Eclipse. Nathan examinou cuidadosamente a caixa, notando seu desenho complexo e os estranhos símbolos gravados em sua superfície. Os olhos de Crown estavam arregalados de admiração. Deve ser isso. Precisamos protegê-lo e voltar para o Indomável antes que os Ortart descubram que estivemos aqui. Nathan concordou com a cabeça. Eles transportaram cuidadosamente a relíquia de volta ao Indomável, evitando a detecção. Ao percorrerem as instalações, eles encontraram alguns perigos, mas seu equipamento furtivo e planejamento cuidadoso permitiram que evitassem grandes conflitos. Assim que estavam em segurança a bordo do Indomitable, Nathan e Kran deram um suspiro de alívio. Os motores da nave ganharam vida enquanto saíam do cinturão de asteroides, deixando as instalações de Zortart para trás. De volta ao Museu Militar, a relíquia do Eclipse foi colocada em uma câmara de contenção segura para exame mais aprofundado. O verdadeiro propósito e capacidades da relíquia ainda não eram totalmente compreendidos, mas a sua importância era inegável. O Conselho Galáctico reuniu-se para discutir as descobertas. Nathan e Crown apresentaram seu relatório, explicando o significado da relíquia do Eclipse e as intenções dos Zortart. Os membros do Conselho ouviram atentamente. Devemos analisar esta relíquia minuciosamente. Um dos representantes do Conselho disse que, se os Zortart o procuram, deve ser de imenso valor. Nathan e Crown foram encarregados de supervisionar a análise da relíquia e continuar seus esforços para descobrir quaisquer ameaças adicionais representadas pelos Zortart e seus aliados. Com o passar dos dias, Nathan e Crown trabalharam em estreita colaboração com cientistas e analistas para desvendar os segredos da relíquia Eclipse. Os mistérios da relíquia começaram a ser revelados, revelando tecnologias antigas e capacidades poderosas que poderiam potencialmente mudar o equilíbrio de poder na galáxia. A coligação Zortart continuou a ser uma ameaça iminente e os esforços do Conselho Galáctico para fortalecer as defesas e construir alianças foram mais críticos do que nunca. Nathan e Crown sabiam que sua missão estava longe de terminar. A relíquia poderia ser a chave para o futuro da galáxia, e eles estavam determinados a garantir que ela não caísse em mãos erradas. A sua jornada apenas começou, e os ecos do passado e as ameaças invisíveis do presente continuariam a moldar o destino da sua galáxia. Os segredos da relíquia Eclipse. A análise da relíquia Eclipse foi um processo complexo e demorado. A câmara de contenção era uma área de alta segurança dentro do Museu Militar, vigiada e monitorada em todos os momentos. Cientistas e especialistas de diversas áreas foram trazidos para decifrar os mistérios da relíquia, e Nathan e Crown trabalharam ao lado deles. Dr. Elara Mayoes, um estimado arqueólogo e especialista em tecnologia antiga, liderou a equipe de análise. Ela examinou meticulosamente as inscrições e mecanismos da relíquia. Esta relíquia parece ser mais do que apenas um artefato tecnológico, observou ela. Parece ser uma espécie de chave, projetada para desbloquear algo muito maior. Crown, intrigado com as descobertas, perguntou: "O que você quer dizer com chave?" Dr. Miles explicou: "Os símbolos e padrões na relíquia sugerem que ela poderia estar ligada a uma rede ou sistema antigo. Pode haver locais ocultos ou artefatos com os quais ele deve interagir. Se pudermos identificar seu propósito, poderemos entender o que os Zortart realmente buscam." Nathan e Crown se aprofundaram na análise da relíquia, usando suas habilidades e recursos para descobrir seus segredos. Eles descobriram que a relíquia continha uma série de mensagens codificadas, que sugeriam sua conexão com uma antiga civilização conhecida como Arnai. Os Arnai eram uma raça lendária mencionada em textos e mitos antigos, que supostamente criaram tecnologias poderosas antes de desaparecer da história. Quanto mais aprendiam, mais claro ficava que a relíquia Eclipse fazia parte de um quebra-cabeça muito maior. Uma noite, enquanto revisava as últimas descobertas, Crown descobriu um compartimento escondido dentro da relíquia. Dentro, eles encontraram um cristal de dados contendo coordenadas e mapas estelares detalhados.
Os mapas apontavam para vários locais espalhados pela galáxia, cada um marcado com o símbolo de Arnhem. Isso é incrível, disse Crown, examinando o cristal de dados. Essas coordenadas podem nos levar a antigos locais de Arnhem, potencialmente repletos de mais artefatos ou informações. Nathan estava determinado. Precisamos seguir essas pistas. Os Ortat estão procurando ativamente por esta relíquia e devem estar atrás de qualquer outra coisa que esteja por aí. Precisamos estar à frente deles. O Conselho Galáctico aprovou a sua nova missão, explorar os locais indicados pela relíquia e descobrir quaisquer artefactos adicionais de Arnhem. Nathan, Crown e Dr. Miles se prepararam para a jornada, reunindo os suprimentos e recursos necessários. O seu primeiro destino foi um planeta remoto no limite da galáxia conhecida. O planeta, conhecido como Solara, era em grande parte inexplorado e era conhecido pelas suas duras condições ambientais. As coordenadas do cristal de dados apontavam para um local na superfície do planeta, onde se acreditava que uma antiga estrutura Arnhem estava escondida. O Indominável, equipado para viagens espaciais profundas e exploração planetária, seguiu para Solara. Ao se aproximarem do planeta, Nathan e Crown se prepararam para um pouso desafiador. A atmosfera do planeta estava repleta de nuvens de tempestade e a superfície estava coberta por um terreno acidentado. Eles pousaram o Indominável em uma área relativamente estável e seguiram para as coordenadas. A viagem pela superfície do planeta foi árdua, com um clima perigoso e terreno traiçoeiro. O equipamento e o treinamento da equipe foram postos à prova enquanto eles navegavam pelas condições tempestuosas. Depois de horas navegando no ambiente hostil, eles finalmente chegaram à entrada da antiga estrutura Arnhem. A entrada estava parcialmente enterrada sob os escombros, mas era inconfundível com seus distintos símbolos Arnhem. Lá dentro, eles encontraram uma série de câmaras cheias de tecnologia e artefatos antigos. A estrutura era um repositório do conhecimento Arnhem, contendo máquinas avançadas e dispositivos de armazenamento de dados. A doutora Miles ficou em êxtase ao examinar os artefatos. Esses dispositivos parecem ser incrivelmente avançados, mesmo para os nossos padrões. Há uma riqueza de informações aqui. À medida que exploravam mais, encontraram uma câmara central com um grande e elaborado painel de controle. O painel estava vinculado a uma série de exibições holográficas que projetavam imagens e dados sobre a civilização Arnhem e suas tecnologias. Crown analisou o painel de controle, tentando decifrar suas funções. Este painel de controle pode fornecer respostas sobre como os Arnhem usaram sua tecnologia e o que estavam tentando alcançar. Dr. Miles operou os controles e as exibições holográficas revelaram uma série de mapas estelares detalhados, semelhantes aos do cristal de dados. Os mapas indicavam a localização de outras estruturas e artefatos de Arnhem, bem como informações sobre seus experimentos e descobertas. Entre as revelações estava uma mensagem de advertência do Arnhem. Falava de um evento catastrófico que levou ao seu desaparecimento e de um aviso às futuras civilizações sobre os perigos do uso indevido da sua tecnologia. Nathan entendeu a gravidade da situação. Precisamos garantir que esta tecnologia não caia em mãos erradas. Os Ortat e outras facções poderiam usá-lo indevidamente, e isso poderia levar a consequências desastrosas. A equipe reuniu o máximo de informações e artefatos que pôde, preparando-se para deixar Solara. Eles retornaram ao Indomável e retornaram ao Conselho Galáctico para relatar suas descobertas. O Conselho ficou alarmado com o aviso do Arnhem e com as potenciais implicações da tecnologia. Eles decidiram aumentar seus esforços para garantir e proteger os antigos locais de Arnhem e monitorar de perto as atividades de Zorta. Nathan, Crown e Dr. Miles foram designados para continuar a exploração das coordenadas restantes e garantir que o conhecimento e a tecnologia do Arnhem fossem salvaguardados. Enquanto se preparavam para a próxima missão, Nathan refletiu sobre a jornada que tinham pela frente. A busca para descobrir os segredos do Arnhem e proteger a galáxia de ameaças potenciais estava longe de terminar. O futuro era incerto, mas eles estavam determinados a enfrentar quaisquer desafios que tivessem pela frente, sabendo que as suas ações moldariam o destino da galáxia. O aviso dos sentinelas. Com sua nova missão definida, Nathan, Crown e Dr. Miles continuaram sua exploração dos artefatos Arnhem.
Seu próximo destino foi um sistema estelar remoto conhecido como Tarian Rift, famoso por suas anomalias gravitacionais instáveis e condições traiçoeiras de viagens espaciais. De acordo com os mapas estelares, este sistema abrigava outro sítio significativo de Arne. O Indomável navegou pelo espaço perigoso ao redor da fenda Tarian, empregando sistemas avançados de navegação e blindagem para se proteger contra distorções gravitacionais. A viagem através da fenda foi perigosa, mas a tripulação conseguiu chegar a bordo exterior do sistema, onde as coordenadas indicavam a presença de uma antiga estrutura Arne num pequeno planeta rochoso chamado Tarnus. Tarnus era um mundo sombrio e desolado, caracterizado por sua paisagem árida e atividade sísmica frequente. O pouso foi difícil e a equipe foi forçada a ancorar o Indomitable com segurança para resistir aos tremores do planeta. Ao desembarcarem, puderam sentir as vibrações em suas botas e o constante tremor do solo abaixo deles. A estrutura Arne em Tarnus estava parcialmente escondida dentro de um desfiladeiro profundo, protegida da vista por afloramentos rochosos. Ao se aproximarem da entrada, encontraram um silêncio assustador, quebrado apenas pelo estrondo distante da atividade sísmica. A entrada era adornada com intrincados símbolos de Arne, semelhantes aos encontrados em Solara, mas esta estrutura parecia ser mais fortemente fortificada. Dentro da estrutura, encontraram uma série de mecanismos de segurança de alta tecnologia, incluindo campos de energia e defesas automatizadas. Dr. Miles observou que essas defesas foram projetadas para impedir o acesso não autorizado e proteger o valioso conhecimento contido nelas. Após cuidadosa navegação e desativação dos sistemas de segurança, a equipe acessou as câmaras internas. A estrutura estava repleta de tecnologia avançada Arne, incluindo o que parecia ser um grande nexo de controle no centro. O nexo era cercado por um complexo conjunto de exibições holográficas e antigos dispositivos de armazenamento de dados. Enquanto Nathan e Creon examinavam o nexo de controle, eles ativaram uma série de projeções holográficas que revelaram uma câmara escondida abaixo da estrutura. Esta câmara continha um artefato em comum, um grande objeto cristalino que emitia uma fraca energia pulsante. O Dr. Miles abordou o artefato com reverência. Este artefato parece ser uma espécie de farol. O Arne pode tê-lo usado para comunicar ou transmitir informações através de grandes distâncias. As exibições holográficas forneceram mais informações sobre o propósito do artefato. Foi identificado como Sentinela, um dispositivo criado pelo Arne para monitorar e responder a eventos cósmicos significativos. De acordo com as projeções, o Sentinel foi projetado para alertar o Arne sobre quaisquer ameaças ou perturbações importantes na galáxia. Enquanto o Dr. Miles estudava as informações, um alerta repentino dos sensores indomáveis interrompeu sua análise. Nathan verificou a leitura e descobriu uma transmissão vinda de uma fonte desconhecida. A transmissão foi codificada e parecia ser de grande importância. Nathan e Creon decidiram investigar a origem da transmissão. Eles seguiram o sinal até um local remoto dentro da estrutura, onde descobriram uma matriz de comunicação oculta. A matriz foi projetada para enviar e receber mensagens criptografadas em longas distâncias. A transmissão decodificada revelou uma mensagem de alerta de uma entidade desconhecida. A mensagem era fragmentada e difícil de interpretar, mas transmitia um sentido de urgência. A entidade, autodenominada Observadora, alertou sobre uma ameaça iminente que poderia colocar toda a galáxia em perigo. Quem quer que seja esse observador, parece estar ciente de algo significativo. Creon disse, precisamos entender a mensagem completa e determinar se ela está relacionada à tecnologia Arne. Dr. Miles trabalhou para descriptografar o resto da transmissão, enquanto Nathan e Creon continuaram a proteger o artefato Sentinela e coletar dados adicionais da estrutura. A mensagem descriptografada revelou uma previsão terrível. Uma força poderosa e destrutiva aproximava-se da galáxia, e os Arne anteciparam esta ameaça nos seus últimos dias. A mensagem também mencionava um antigo dispositivo Arne conhecido como Nexus Gate, que dizia ser a chave para enfrentar o perigo iminente. As coordenadas do portão Nexus foram incluídas na transmissão e apontavam para uma região distante e desconhecida do espaço. Nathan e Creon perceberam que sua missão havia assumido um novo nível de urgência.
A ameaça descrita na transmissão poderia ser o mesmo perigo que os Ortat estavam tentando explorar. Eles precisavam localizar o Nexus Gate e descobrir seus segredos para se preparar para a ameaça iminente. A tripulação do Indomável definiu o rumo para as coordenadas fornecidas na transmissão. Ao deixarem Farnes e navegarem pela vasta extensão do espaço, Nathan refletiu sobre a gravidade de sua missão. A galáxia estava à beira de um evento potencialmente catastrófico e as suas ações determinariam o resultado. A jornada até o portão do Nexus seria desafiadora e cheia de incertezas, mas Nathan, Creon e Dr. Miles estavam firmes em seu compromisso de proteger a galáxia de qualquer ameaça que estivesse por vir. Ao se aproximarem da região desconhecida, eles se prepararam para os desafios desconhecidos que os aguardavam, sabendo que o destino da galáxia dependia do seu sucesso. No Nexus Gate, enquanto o Indomável viajava pela região desconhecida do espaço, a tripulação enfrentou inúmeros desafios. A área estava repleta de fenômenos cósmicos imprevisíveis, anomalias energéticas, distorções gravitacionais e atividade estelar errática. Nathan, Creon e Dr. Miles trabalharam incansavelmente para navegar por esses perigos, usando sua tecnologia avançada e conhecimento para manter o navio no curso. Os dias se transformaram em semanas à medida que se aventuravam cada vez mais no desconhecido. A determinação da tripulação foi testada pelas condições adversas, mas a sua determinação nunca vacilou. Eles sabiam que encontrar o portão do Nexus era crucial, não apenas para compreender a ameaça iminente, mas também para prevenir uma catástrofe potencial. Finalmente, após uma árdua jornada, chegaram às coordenadas. Eles emergiram de uma nebulosa densa para encontrar uma massa massiva estrutura flutuando no espaço. Sua forma é ao mesmo tempo inspiradora e agourenta. O Nexus Gate era uma construção antiga e colossal, construída na lateral de um enorme asteroide. Sua superfície estava coberta de entalhes intrincados e símbolos brilhantes que pulsavam com uma luz sobrenatural. A estrutura estava cercada por um campo de energia e a tripulação teve que manobrar com cuidado para se aproximar dele. Dr. Miles detectou uma série de assinaturas de energia que sugeriam a presença de sistemas defensivos projetados para proteger o portão contra acesso não autorizado. Assim que atracaram com segurança, a tripulação se preparou para explorar o Nexus Gate. Eles vestiram suas armaduras espaciais e usaram uma nave especializada para se aproximar da entrada do portão. A superfície era adornada com símbolos complexos que pareciam mudar e mudar, criando um padrão dinâmico e hipnotizante. Dentro do portão Nexus, a atmosfera era diferente de tudo o que haviam encontrado antes. O espaço era vasto e cavernoso, com paredes revestidas com painéis de cristal brilhantes e conduítes de energia. No centro da câmara havia um orbe enorme e pulsante, um nexo central que parecia ser o ponto focal de toda a estrutura. À medida que se aproximavam do nexo central, a doutora Miles analisou a estrutura com seus instrumentos científicos. Isso é notável, ela disse. O Nexus Gate parece ser um centro central para uma rede avançada de energia e informação. Pode ser a chave para compreender a ameaça mencionada na mensagem do observador. A Crown examinou os terminais de dados ao redor e descobriu que eles estavam equipados com interfaces avançadas que exigiam a entrada de ARNAI para serem ativadas. Precisaremos inserir a sequência correta para acessar as informações armazenadas aqui, observou Crown. Sugiro que usemos os símbolos e padrões que vimos ao longo do portão para nos guiar. A equipe trabalhou em conjunto para decifrar os símbolos e inserir a sequência correta nos terminais. Ao fazerem isso, o portão Nexus ganhou vida e a câmara foi iluminada por uma série de projeções e exibições holográficas. As projeções revelaram uma rede complexa de estrelas e planetas, com vários locais importantes destacados no mapa holográfico. Um dos locais destacados foi um sistema estelar remoto na borda da galáxia. Estava marcado com um símbolo de alerta vermelho, indicando uma ameaça significativa e iminente. As projeções também forneceram dados sobre uma enorme perturbação energética que se expandia rapidamente em direção à galáxia. Dr. Miles estudou os dados de perto. A perturbação energética é consistente com um tipo de evento cósmico conhecido como hipernova. É uma explosão catastrófica de uma estrela massiva que poderia destruir sistemas estelares inteiros. A equipe percebeu que a ameaça iminente era muito maior do que inicialmente previsto.
A hipernova não só representaria um perigo para a galáxia, mas também poderia perturbar o equilíbrio das forças cósmicas que mantinham a galáxia unida. As projeções também revelaram uma possível solução, uma série de antigos dispositivos ARNA conhecidos como estabilizadores, que foram projetados para neutralizar tais eventos catastróficos. Os dispositivos foram espalhados pela galáxia e suas localizações foram marcadas no mapa. Nathan, Kran e Dr. Miles sabiam que sua próxima missão estava clara. Eles precisavam localizar e ativar os estabilizadores para evitar que a hipernova causasse estragos na galáxia. A tarefa seria desafiadora, pois os estabilizadores provavelmente estavam escondidos em locais remotos e perigosos. Enquanto se preparavam para deixar o portão do Nexus, a tripulação sentiu um renovado senso de propósito. O destino da galáxia estava sobre seus ombros e eles estavam determinados a ter sucesso em sua missão. A jornada adiante seria repleta de perigos e incertezas, mas eles estavam prontos para enfrentar quaisquer desafios que encontrassem em seu caminho. Com os dados do portal do Nexo em mãos, o Indomável definiu um curso para a primeira localização dos estabilizadores. Ao partirem, Nathan olhou para trás, para a enorme estrutura, sabendo que as respostas que procuravam eram apenas o começo de uma jornada muito maior e mais complexa. A galáxia estava em crise e a tripulação do Indomitável estava na vanguarda de uma corrida contra o tempo. Eles tinham o conhecimento e a vontade para enfrentar a ameaça iminente e estavam preparados para lutar pela sobrevivência de tudo que lhes era caro. A aposta final. Enquanto o Indomável estremecia com a onda de choque da explosão de seu próprio reator, Nathan Allen enfrentou uma dura realidade. A antiga adoração humana alcançou uma vitória significativa, mas agora estava à beira do colapso. Com a frota Zortar em desordem e sua retirada em pleno andamento, Nathan sabia que restavam apenas alguns momentos para garantir seu lugar na história. A tripulação da ponte estava exausta, mas decidida. Os relatórios de danos foram sombrios. Os sistemas da nave estavam falhando um por um e o suporte de vida deteriorava-se rapidamente. Nathan, dominado por um profundo senso de dever, estava determinado a não permitir que o sacrifício deles fosse em vão. Ele se voltou para Kran, cujo ceticismo anterior havia se transformado em respeito. Kran, precisamos de enviar uma mensagem à frota de patrulha do Conselho Galáctico. Diga-lhes que o Indomável fez a sua parte e que estamos em estado crítico. Eles precisam se apressar. Kran assentiu, seu rosto era uma máscara de determinação concentrada enquanto transmitia a mensagem. Nathan observou a transmissão ser interrompida, uma última esperança de resgate em uma situação desesperadora. Enquanto isso, na sala de máquinas, o engenheiro-chefe Mike Donovan e sua equipe trabalhavam contra o relógio. A sobrecarga do reator foi descartada, mas os danos foram extensos. Faíscas voaram e alarmes soaram enquanto tentavam estabilizar os sistemas restantes. As mãos de Donovan moviam-se rapidamente, tentando manter as funções centrais da nave operacionais apesar da tensão. Redirecionamos a energia o melhor que pudemos. Donovan gritou acima do barulho. Mas estamos esgotados. Precisamos enviar um sinal de socorro antes que percamos tudo. Na ponte, a mente de Nathan disparou. Os Zortar, agora se reagrupando e saindo mancando, ainda eram uma ameaça. A sua retirada não estava totalmente garantida e se decidissem reagrupar-se e regressar, o Indomável ficaria vulnerável. Ele tinha que ter certeza de que a frota de patrulha do Conselho Galáctico chegasse a tempo de evitar qualquer ameaça adicional. Ative o sinal de emergência, ordenou Nathan, com a voz firme. Precisamos ter certeza de que eles nos ouvem em alto e bom som. O farol de emergência ganhou vida, enviando um sinal que, esperançosamente, penetraria nas vastas distâncias do espaço. Nathan só podia esperar que a frota do Conselho estivesse suficientemente próxima para responder rapidamente. Enquanto o casco do Indomável gemia e as luzes piscavam, Nathan dirigiu-se à sua tripulação. Todos vocês fizeram um trabalho incrível. Enfrentamos o impossível e saímos vitoriosos. Agora só precisamos aguentar mais um pouco. A tripulação, apesar do cansaço, conseguiu sorrir com as palavras de Nathan. Eles sabiam que suas chances de sobrevivência eram mínimas, mas se orgulhavam de seu feito. Eles defenderam a sua honra e demonstraram o espírito da humanidade.
Na escuridão do espaço, as naves Ortat restantes continuaram sua retirada. A explosão do reator do Indomável desferiu um golpe em seu orgulho e recursos. Enquanto se afastavam mancando, os comandantes Ortat foram deixados a contemplar a força inesperada do navio de guerra humano que quase virou a maré contra eles. De volta à ponte, Nathan notou um novo sinal no radar. A frota de patrulha do Conselho Galáctico havia chegado, suas naves emergindo do hiperespaço com tempo preciso. O alívio tomou conta dele quando ele viu a visão familiar de naves do Conselho assumindo posições ao redor do Indomável, sua tecnologia avançada fornecendo um escudo muito necessário. A voz de Kran estalou no interfone. A frota do Conselho está aqui. Eles estão se preparando para assumir a defesa da estação e proteger a área. Os ombros de Nathan relaxaram e ele se permitiu um momento de alívio. A batalha acabou e o Indomável provou o seu valor. O navio outrora ridicularizado demonstrou que mesmo a tecnologia mais antiga poderia se manter contra inimigos formidáveis. A frota do Conselho Galáctico avaliou rapidamente a situação e começou a estabilizar a área. Eles forneceram apoio emergencial e iniciaram o processo de avaliação dos danos. Nathan e sua tripulação, embora exaustos, receberam cuidados médicos e descanso. O Indomável, danificado, mas não quebrado, foi rebocado para um local seguro para reparos. Ao olhar para as estrelas, Nathan sentiu uma profunda sensação de realização. Eles enfrentaram dificuldades esmagadoras, mantiveram-se firmes e demonstraram o espírito indomável da humanidade. A história do Indomável seria lembrada como um testemunho da engenhosidade e bravura humanas. Na sequência, o Conselho Galáctico reuniu-se para discutir as implicações da batalha. A vitória inesperada do Indomável mudou as percepções e promoveu um novo respeito pela humanidade. O nome de Nathan tornou-se sinônimo de resiliência e coragem, e o Indomável seria lembrado como um símbolo do potencial da humanidade. Enquanto a tripulação da Indomável se preparava para o próximo capítulo, eles o fizeram com orgulho, sabendo que suas ações tiveram um impacto duradouro na galáxia. A história da sua batalha inspiraria gerações futuras, provando que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da determinação humana poderia brilhar. E assim, a história do Indomável e da sua tripulação chegou ao fim, mas o seu legado continuaria vivo, como um farol de esperança e uma lembrança da força encontrada no espírito humano.